Olá pessoal, tudo bom com vocês? Uma palavrinha aqui bem rápida, tá? Você viu aí no título uma pergunta. Os cristãos pentecostais, eles são uma vergonha para o cristianismo? Bom, essa pergunta eu fiz até para que você mesmo pense. E o que eu vou falar aqui também é para que você pense e reflita sobre isso, tá bom? Então já vai se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando e comente o que você acha, tá? Vamos lá. Os cristãos pentecostais, eles são uma vergonha para o cristianismo? Eu faço essa pergunta com base em acontecimentos ou expressões dentro de muitos cultos. E eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos, né, até de uma forma bem divertida, de uma forma descontraída, trazendo alguns vídeos de pessoas agindo de uma forma totalmente até vergonhosa e que escandaliza o evangelho. Isso é verdade. Mas eu não digo que, preste atenção, eu não digo que os pentecostais são uma vergonha para o cristianismo, tá? Preste muita atenção. Vou logo colocar as coisas aqui bem claras. Tem pessoas, vou colocar até irmãos, no meio tradicional ou reformado, que envergonham o cristianismo. Tem irmãos no meio do movimento pentecostal, que também envergonham o cristianismo. Então, o fato de alguém se considerar pentecostal não significa que ele seja um falso cristão e não significa que ele envergonhe o nome do cristianismo ou o cristianismo. Não. A mesma coisa para com aqueles que são reformados, tradicionais, que já não gostam de estar batendo palma, que não gostam de dança, entendeu? Assim também como aqueles que acreditam em dons de línguas estranhas, língua dos anjos, batismo com o Espírito Santo, também não significa que eles escandalizam ou envergonham o Evangelho. Porém, há vamos colocar assim, nesses dois grupos, vou colocar assim para ficar mais fácil de entender, tá? Até porque eu não gosto de fazer essa separação, essa divisão, né? E aqui cabe outra coisa. Tem irmãos pentecostais que não falam com tradicionais. Tem irmãos tradicionais que não falam com pentecostais. E isso envergonha o evangelho, né? As pessoas não falam com quem é de denominação diferente ou com quem não tem a mesma fé, quem acredita no batismo com o Espírito Santo da forma que os pentecostais, quem não acredita no batismo do Espírito Santo daquela forma, então não se falam, não deve existir isso. Nós somos uma unidade. Embora tenhamos pensamentos diferentes, embora nós tenhamos posicionamentos teológicos, mesmo que você não goste de teologia, não acredite em teologia, diga que teologia é bobagem, você não pode fugir, tá? Você não pode fugir. A teologia, que é esse estudo de Deus, e o posicionamento teológico, meu irmão, você não consegue escapar mesmo, tá? Quando você diz assim, eu acredito em profecias, você já está tendo um posicionamento teológico. Você nem sabe disso, né? Mas você já está tendo um posicionamento teológico. Vamos lá. Quando eu trago vídeos aqui, não é para ridicularizar e debochar com os irmãos pentecostais. Não. Eu conheço pentecostais que são pessoas moderadas, que são pessoas respeitosas, que são homens, que são mulheres de fé, de testemunho. A mesma coisa quando eu falo de pastores. Eu conheço pastores que são homens de Deus, realmente de caráter. Mas há também aqueles que não são. Então, essa aqui é uma palavrinha só para esclarecer. Não tenho absolutamente nada contra irmãos pentecostais, nem contra tradicionais. Tá? Eu defendo uma linha teológica que é muito diferente e é minoria hoje em dia. Tá? Eu sou um calvinista, então eu sou minoria. Mas eu respeito quem pensa contrário a mim, quem acredita de forma diferente. Não tenho nenhum problema com isso, vocês sabem disso. Então, o que envergonha o evangelho? São atitudes que são contrárias à escritura, que escandalizam, quando um irmão deixa de falar com o outro porque não pertencem à mesma denominação, quando um irmão não considera o outro irmão porque ele pensa diferente. Aqui eu não estou falando de heresias, tá? Estou falando de pensamentos diferentes. Heresia é você distorcer um texto, é você inventar, acrescentar o que está na Bíblia. Isso é uma heresia, tá? Aí fica difícil considerar alguém que é um herege, e eu digo aqueles que são por intenção, que sabem que está errado, mas ensinam que é errado. Fica difícil realmente considerar alguém assim como um irmão, tá? Por que eu digo isso? Porque há irmãos que defendem pontos errados, mas porque eles aprenderam assim, e esses eu considero até vítimas do sistema, tá? E eles vão levar isso porque eles acreditam de fato que seja verdade, mas não é. Agora, aqueles que sabem que está errado e fazem isso e não querem ceder, eu vou ser bem sincero,
Tem pessoas que sabem que estão erradas, mas elas não querem admitir. Por quê? Porque elas têm vergonha de dizer realmente tudo que eu acreditei esses anos todos não é verdade. Então elas não vão fazer isso. Elas vão manter ali, tipo, é pecado mulher usar calça comprida, se maquiar. Quantos irmãos sabem que isso não é pecado? Mas eles estão em uma denominação que diz que é, e como eles não querem ou desagradar os outros, ou ficar de mal com eles, ou não querem admitir que erraram, eles vão manter ainda esses pontos. É disso que eu estou falando. Vamos voltar para os pentecostais. Irmãos pentecostais, nós precisamos analisar os pontos deles. E aqui eu admiro até a determinação dos irmãos pentecostais. Quanto à abertura ou à expansão do evangelho, meu irmão, a denominação pentecostal, ela abre muito mais ministérios ou congregações em diversos lugares, enquanto outros segmentos, né, ou tradicionais, vamos colocar assim, demoram mais tempo para abrir denominações. Claro que há toda uma preparação por trás, né? Eu não quero citar esse ponto aqui, mas simplesmente analisar os pontos positivos, né, que os irmãos pentecostais têm. Eles são bem mais fervorosos, isso eu admiro muito mesmo. Não é que sejam apenas eles, mas eles costumam ser mais fervorosos do que tradicionais, do que reformados, não é? A gente mantém, às vezes, o pé no chão demais, né? Não é que a gente viaja, mas a gente também mantém o pé muito no chão também. Então, quanto à oração, quanto à leitura bíblica, você se engana, tem irmãos pentecostais que são ótimos leitores, que todos os dias lê mesmo, medita, cai mesmo de mente aberta, buscando aprender. Na oração, são muito dedicados. No evangelismo também. Então, isso aqui é só para dizer que os pentecostais não são uma vergonha para o cristianismo. Alguns irmãos pentecostais são. Assim como alguns irmãos tradicionais e reformados também são. Então, eu sou a favor da união, da paz, da comunhão. E que um dia, porque ainda hoje isso é muito difícil por parte de alguns, eu espero que um dia nós possamos sentar, conversar, até dizer assim, ó, irmão, eu discordo disso aí. Sei que você está falando, se eu não concordo. E ainda assim possamos manter a paz, sermos unidos e mantermos a comunhão. Porque hoje em dia, no momento em que você diz assim, eu não concordo contigo, e meu irmão, eu não acredito nisso aí não, pronto, você já passa a ser inimigo daquela pessoa, porque assim ela lhe considera. Você já passa a ser alguém que está perseguindo, alguém que está se levantando, até usado pelo diabo, vamos usar sempre essas palavras, para atacar aquela pessoa, para lutar contra o ministério dela, quando na verdade não é. Quando na verdade é só eu tenho um posicionamento teológico diferente, não acredito nisso. Você pode dizer, eu respeito, mas eu não acredito. Mas ainda assim, nós podemos manter a paz, conversar, sem nenhum problema. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Em resumo, há irmãos que envergonham o cristianismo em todas as denominações, infelizmente. Um abraço, gente.